Evangelho segundo João, a partir do versículo de número 29. A versão que está sendo projetada é a Nova Almeida atualizada. Se ela tiver aí um pouco diferente da sua, é por conta disso. E diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode repetir comigo esta frase? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, diante da Tua palavra, reunidos como igreja, te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que a graça do Senhor se manifeste sobre nós. Que o Senhor, meu Deus, seja servido em nos abençoar, em falar conosco, ó Pai. Tira, meu Deus, do nosso meio todo ladrão da semente, ó Pai, para que em nome de Jesus, somente, ó Pai, a Tua palavra possa, meu Deus, encontrar guarida em nossos corações. Amém. A história da Bíblia, ela começa em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas. E logo no princípio da criação, logo no início da criação, nós vimos Adão pecar. E quando Adão peca, ele, com o seu pecado, traz a condenação sobre toda a humanidade. Adão, com o seu pecado, ele faz com que haja separação entre o homem e Deus, e faz com que Deus não mais ouça o homem, que Deus passa agora a fechar os olhos, a tapar os ouvidos, por causa do pecado do homem. Por isso, Deus então envia Jesus Cristo a este mundo, para que Jesus Cristo possa cumprir aquilo que o primeiro Adão fez. O primeiro Adão trouxe o pecado. Jesus Cristo vem para nos restaurar diante de Deus. E a partir do livro de Gênesis, nós vamos ver em toda a história da Bíblia o ser humano numa tentativa de agradar a Deus. Deus estabelecia princípios, os homens queriam seguir os princípios, mas o coração do homem é inclinado para aquilo que é mal. E os homens corruptos, com seus corações corrompidos, a total depravação do ser humano faz com que esta humanidade caída falhe miseravelmente através de todas as Escrituras. Nós vamos ver que, ainda no livro de Gênesis, o homem vai se afastar tanto de Deus que o mundo será completamente destruído. Isso no capítulo de número 6, quando vem o dilúvio. Um pouco mais adiante, no capítulo de número 11, nós vamos ver os homens agora querendo se colocar acima de Deus, e Deus vai então trazer novamente juízo sobre toda a humanidade, e vai vir a Torre de Babel, onde a humanidade é espalhada, e a partir disso, sucessivamente, nós vamos vendo quão corrompido pode ser o coração do ser humano. Quando a gente está, o pessoal que está fazendo a leitura da Bíblia comigo, semana passada, mas a minha mãe conversando, ela está seguindo a leitura, e ela pega e fala assim: mas esse povo é teimoso. Eu falei: nós somos piores, porque eles não tinham nem os escritos, eles ainda não tinham nem a revelação de Moisés, e pecam. Moisés estava escrevendo o texto e eles pecando.
nós temos toda a revelação e nós temos a Cristo. Nós somos templo do Espírito Santo, mas somos pecadores, nos afastamos de Deus, e se não for a graça, nós seríamos condenados ao inferno. E quando nós olhamos para a Bíblia e vemos a necessidade no Antigo Testamento de um sistema de sacrifícios para poder cobrir o pecado, para poder apagar o pecado do homem, para nós às vezes isso não faz muito sentido, parece estranho, principalmente nos nossos dias. Nós vivemos num tempo onde praticamente não se fala de pecado, onde que o pecado é algo que no conceito da sociedade ele nem existe. Hoje a gente falar de pecado é quase que um absurdo. As pessoas elas se escandalizam. Quando nós falamos que adultério é pecado, as pessoas se escandalizam. Quando nós falamos que uma vida sexual livre é pecado, as pessoas se escandalizam. Quando nós falamos que sexo é só para depois do casamento, as pessoas se escandalizam. Quando nós falamos e ensinamos na igreja que, se possível, tente buscar em Deus que você tenha o único namorado, uma única namorada, que você já namore para casar, isso se torna um absurdo. Percebem? Nós vivemos na contramão do mundo. E aí, quando nós vamos lendo a Bíblia e vemos que o pecado ele é grave, o pecado é tão grave que foi preciso Jesus Cristo vir a este mundo. O pecado é tão grave que foi necessário Jesus Cristo morrer na cruz. O salário do pecado é a morte, e a morte foi do Filho de Deus. O salário do pecado faz com que o homem seja absolutamente dependente da graça de Deus. Por causa do nosso pecado, nós estamos separados de Deus e permanentemente seremos encontrados culpados diante dele. O apóstolo João chega a dizer assim, que se alguém disser que não temos pecado, se alguém porventura falar que não tem pecado, ele é mentiroso. A graça não está nele. Se ele fala, eu não tenho pecado, ele já começou pecando, de tão pecador que ele é. Por mais que você ache que você seja justo, por mais que você ache que você seja bom, por mais que você ache que você seja honesto, eu quero te dizer que você é pecador. Pecado é teu nome, pecado é teu sobrenome, e por causa do teu pecado, se não é Cristo Jesus, você está condenado ao inferno. E é por isso que eu queria falar nesta noite sobre este tema tão caro para nós dentro do cristianismo. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque esta afirmação de João Batista, quando ele traz isso e ele afirma que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele vai repetir isso duas vezes. Ele fala isso no versículo 29, se você olhar no outro dia, no verso de número 36, ele vai mais uma vez fazer essa afirmação: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os judeus daquele tempo, eles que estavam acostumados com a lei, eles que já que tinham todo esse conhecimento do Antigo Testamento, eles identificam esta fala de João Batista. Nós temos uma certa dificuldade, nós aqui temos uma certa dificuldade de associar o que os judeus estavam entendendo, porque eles poderiam entender pelo menos três situações dessa declaração de João Batista: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira situação era aquela que se encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 29. Todos os dias, pela parte da manhã e também no período final da tarde, era sacrificado um cordeiro por causa do pecado do povo. Diariamente, um cordeiro era sacrificado, imolado pela manhã, e no final da tarde, outro cordeiro era também sacrificado. Inclusive, quando Jesus Cristo morre, quando Jesus Cristo entrega o seu Espírito, ele morreu exatamente no horário do sacrifício do cordeiro da tarde. Então, tendo-se em vista que o sacrifício do cordeiro era por causa do pecado, desse sacrifício diário, então Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pode estar identificado com este sacrifício. Mas nós conhecemos a história da Páscoa.
Nós estamos chegando, daqui a mais algumas semanas nós celebraremos a Páscoa, a nossa Páscoa, porque a nossa Páscoa é Jesus. Eu sei que as pessoas elas costumam celebrar aí a Páscoa como se a Páscoa fosse uma festa cristã, mas a Páscoa não é uma festa cristã. A Páscoa é uma festa veterotestamentária. A nossa Páscoa é a ceia, é Cristo se entregando. Lembra o Cordeiro Pascal? Quando Israel estava para sair do Egito, e eles então sacrificam um cordeiro, eles derramam o sangue daquele cordeiro, pega uma planta chamada isopo, faz lá um molho com um molho no sentido de formar um feixe, faz um feixe com aquela planta, suja, mexe ali naquele sangue, e agora vem e asperge nas vergas da porta. E quando o anjo da morte chega naquele lugar, todo lugar onde estava marcado com o sangue daquele cordeiro, eles não seriam mortos. O anjo da morte não entraria naquela casa e o primogênito daquele lar seria preservado. Então, nesse sentido, se Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro da oferta pelo pecado, mas ele também é o Cordeiro Pascal. Ele é aquele cordeiro que foi morto, que nos preserva da morte, que nos livra da condenação do inferno. Ele é o cordeiro que vai fazer com que o seu sangue aspergido sobre nós, derramado sobre nós, coloque sobre nós a marca, para que quando o juízo de Deus vier, para que quando chegar o momento aonde toda a humanidade será colocada diante do trono eterno de justiça, o Cordeiro de Deus, que é o Cordeiro Pascal, deixou sobre nós a sua marca eterna, e por causa do sacrifício deste Cordeiro, nós não seremos condenados ao inferno. Percebem que tanto na primeira quanto na segunda situação, seja Jesus o Cordeiro da oferta pelo pecado, seja Jesus o Cordeiro Pascal, não está absolutamente em nós. Não é o que nós fazemos, não é o que nós somos, não é a igreja que nós frequentamos, não é há quanto tempo eu sou cristão, não é aquilo que eu fiz, não é quanto de dinheiro eu dou, não é se eu dou ou não dou dinheiro. O que importa é a graça, é aquilo que Cristo fez. O Cordeiro que tira o pecado do mundo é o Cordeiro da oferta do pecado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo é o Cordeiro do sacrifício pascal. Mas há ainda uma terceira possibilidade, que tanto Isaías, no capítulo 53, quanto o profeta Jeremias, ele apresenta ainda o cordeiro que é levado para o matadouro. O cordeiro mudo que vai para o matadouro por causa dos nossos pecados. Então, com qual desses cordeiros os judeus daquela época identificam Jesus, nós não temos como dizer. Mas uma coisa é certa, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Talvez por causa que a Páscoa judaica estava se aproximando, talvez o primeiro pensamento dele seja exatamente esse Cordeiro Pascal. O sacrifício da Páscoa estava se aproximando, então isso talvez estivesse mais vívido na mente deles. Mas nós não temos como aqui asseverar qual é a identidade que os ouvintes de João Batista dão ao Cordeiro. Tanto pode ser, como eu disse, o Cordeiro diário, porque Jesus Cristo se entrega para nós todos os dias, desde antes da fundação do mundo. A entrega de Cristo ela é eterna. Quanto pode ser o Cordeiro Pascal, porque nós estamos identificados com Cristo na Páscoa. Quanto pode ser essa figura de Isaías, de Jeremias capítulo 11, Isaías capítulo 53, aonde este cordeiro que com o seu sofrimento e com o seu sacrifício providenciam a redenção para Israel e para nós todos. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. E sendo Jesus Cristo o Cordeiro de Deus, a primeira coisa que ele faz por mim e por você, ele restaura a nossa natureza caída. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele diz no capítulo de número 5,
versículo de número 12: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é aquele que restaura a nossa natureza caída. Quando Adão caiu, nós caímos junto. E agora, verso de número 18, ainda do capítulo 5 de Romanos: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele é aquele que restaura a nossa natureza caída. Ele ofereceu o seu corpo como sacrifício pelo pecado. Ele se entregou para resgatar nós que éramos escravos do pecado, nós que estávamos mortos para Deus. Jesus toma sobre Ele a nossa morte, para fazer com que nós tenhamos a esperança e a certeza da vida eterna. Era absolutamente necessário a morte na cruz. A palavra de Deus nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão para os pecados. O problema é que todos os dias, quando eles ofereciam de manhã o cordeiro como oferta pelo pecado, quando chegava no final da tarde, todos aqueles que foram alcançados pelo sacrifício da manhã tinham necessidade, novamente, do sacrifício do cordeiro, do final da tarde. E na manhã seguinte, e na tarde seguinte, e na outra manhã, diariamente. Porque o sangue desses cordeiros, o sangue de bodes, de ovelhas, o sangue de touros, de carneiros, eles não tiram o pecado, eles cobrem o pecado até o próximo pecado a ser cometido, né? E as pessoas, elas têm muita dificuldade de entender, afinal de contas, por que Jesus morreu na cruz? Aquele que não conhece a Bíblia, aquele que não conhece a palavra de Deus, ele fala: mas por que Jesus precisava morrer? É porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sem a morte de Jesus, nós estávamos mortos eternamente. Sem o sacrifício de Jesus na cruz, a humanidade estaria eternamente condenada ao inferno. Sem a morte de Jesus, não há esperança. Você pode encontrar diversas e diversas situações que vão te dar paz aparente. Você pode fazer boas obras e com isso achar que isso vai aplacar um pouco a sua consciência. Mas as suas boas obras só aplacam a sua consciência. Você continua pecador. E se você está fazendo boas obras porque você quer alcançar a salvação, então até o seu ato de boas obras está contaminado pelo pecado, porque você não está fazendo por amor ao próximo. Você está fazendo porque você está preocupado com a sua eternidade. Percebem como que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Nós precisamos fazer boas obras. Mas se nós achamos que aquilo que nós fazemos será suficiente para aplacar a ira de Deus, então nós somos tão miseráveis que até os nossos atos de justiça estão maculados, porque nós queremos fazer uma barganha. Percebe? Por isso que Jesus tinha que morrer, né? Por isso que Jesus tinha que ir para a cruz. Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele é aquele que vai apagar as nossas transgressões. Se o sangue de bode, se o sangue de touros, se o sangue de carneiros, de ovelhas, eles só cobriam o pecado, o sacrifício de Cristo na cruz, ele é perfeito. E aqui entra um paradoxo, porque quem tinha que morrer naquela cruz era aquele que fosse pecador. Ou seja, para que eu fosse salvo, eu tinha que morrer na cruz. Para que você fosse salvo, você tinha que morrer na cruz por causa do preço do seu pecado. Mas sabe qual que é o problema? O seu sacrifício não aplacaria a ira de Deus, porque o seu sacrifício estava contaminado pelo pecado. Ou seja, nós temos um problema que precisa da morte na cruz, mas nós não conseguimos, porque nós somos pecadores. Se eu vou para a cruz e morro na cruz,
Eu não consigo pagar o preço do meu pecado, porque a minha vida não vale a eternidade. Era preciso que Cristo, era preciso que Ele se esvaziasse de sua glória e assumisse a forma de servo. E aí, tal qual o Cordeiro, lá de Isaías 53, ou que também o profeta Jeremias fala, Ele então assume essa forma de servo. E como ovelha muda, Ele vai até a cruz. Jesus, o Cordeiro de Deus, é aquele que restaura a nossa natureza caída, é aquele que apaga as nossas transgressões, e isto é só porque Ele é o Filho de Deus. Quando João Batista está testemunhando a respeito de Jesus, e ele diz que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele conta a história do que tinha acontecido, e ele então encerra dizendo exatamente isto, né? Que ele era testemunha destas coisas, porque ele foi, eu vi, verso 34, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Isso está logo no início do ministério de Jesus. É logo quando Jesus vai iniciar o seu ministério. Se você já leu o Novo Testamento, você vê que nós temos o nascimento de Jesus. Ao 8º dia, Jesus cumpre a lei e coloca sobre a família de Jesus, no caso José e Maria, colocam sobre Jesus o símbolo do pacto do Antigo Testamento, que era a circuncisão. Agora no Novo Testamento o símbolo do pacto é o batismo. Então Jesus ele é circuncidado ao 8º dia. Eles oferecem a oferta de 2 pombinhas, 2 rolinhas, como oferta pela criança, que era a oferta de pobre. Porque Jesus não nasce numa família abastada. Ele está cumprindo a lei. Depois nós vamos ver que Jesus só vai voltar a aparecer quando ele tinha 12 anos. Porque era a sua confirmação, aquilo que hoje nós chamamos de pública profissão de fé, os judeus chamavam de bar mitzvah, né? É quando Jesus vai lá no templo. E ele então é entrevistado pelos doutores da lei. E aqueles que deveriam examiná-lo recebem dele uma aula, a ponto deles ficarem admirados. Depois dos 12 até os 30 anos, Jesus vai desaparecer, né? E ele vai desaparecer porque ele vai viver a sua vida. Aos 30 anos, era quando o sacerdote começava o seu ofício. E então Cristo volta à cena. E ele então precisa ser consagrado para dar início no seu ofício. E aí ele vai até João Batista e ele é batizado. Para aqui já fica uma lição, abrindo um parênteses, não está aqui relacionado a esse texto. Mas o batismo de Jesus aos 30 anos não tem absolutamente nada a ver com o batismo cristão. Jesus ainda estava vivendo a lei, né? A igreja cristã vai começar lá em Atos capítulo de número 2, o batismo que Jesus recebe de João Batista, era o seu batismo de consagração, era o batismo para que ele pudesse iniciar o seu ofício sacerdotal. Mas aí Jesus é batizado, é reconhecido como o Filho de Deus, mas em todo o tempo do ministério de Jesus, ele sempre é questionado de quem ele é. Se você der uma olhada lá em Mateus, capítulo de número 15, Mateus capítulo de número 16, quando Pedro vai fazer a boa confissão, né? Jesus pergunta para os discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Né? E aí o povo dizia, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus então pergunta: mas e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro reconhecia desde o discurso lá de João Batista, o início do ministério de Jesus, ele foi apresentado como o Filho de Deus. O apóstolo Pedro confessa, reconhece que ele é o Filho de Deus.
Mas os próprios discípulos e todos aqueles que estavam ao redor de Jesus sempre questionavam: quem é Jesus? Certa vez, os discípulos estavam junto com Jesus dentro de um barco, atravessando um lago, e uma tempestade chega e começa ali, joga o barco para cá, joga o barco para lá. E agora esses discípulos, agora com medo, né? Eles então chamam Jesus, né, para que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Jesus estava dormindo, Jesus acorda e ele então ordena ao vento e às ondas, ele ordena que as ondas parem, que o vento cesse, e os discípulos ficam ali assustados. E diante desse susto, os discípulos então perguntam: quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e elas obedecem? E essa pergunta, quem é este? Quem é Jesus? Quem é esta pessoa? Ela vai se repetir diversas e diversas vezes durante todo o Evangelho. É a pergunta que, ora, os escribas e fariseus que estão reunidos em Cafarnaum, eles perguntam: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Outras vezes, quando Jesus estava, por exemplo, na casa de Simão, o fariseu: quem é este que até pode perdoar pecados? Ora, é o supersticioso Herodes. Quem é, pois, este a respeito do qual tem ouvido tais coisas? Outro momento, a alvoroçada cidade de Jerusalém, no domingo de Ramos, quando Jesus está entrando para dentro de Jerusalém, e toda a Jerusalém alvoroçada pergunta: quem é este? As pessoas não entendiam quem era Jesus, elas não compreendiam. Todo o ministério de Jesus é apresentado como ele sendo o Filho de Deus. João Batista, quando consagra, diz: este é o Filho de Deus, eu sou testemunha. O apóstolo Pedro, ele confessa: este é o Cristo, ele é o enviado de Deus, ele é o Filho do Deus vivo. Sabem quem é este, igreja? Ele é o Cordeiro Pascal, apresentado no livro de Êxodo. Ele é o sacrifício pelo pecado, apresentado no livro de Levítico. Ele é o capitão da nossa salvação, relatado no livro de Josué. Sabe quem é este, igreja? Ele é o resgatador, apresentado no livro de Ruth. Ele é o restaurador, o reconstrutor, indicado no livro de Esdras e Neemias. Ele é o Messias, o renovo da justiça, profetizado pelos profetas. Sabe quem é este, igreja? Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, apresentado pelos evangelhos. Sabe quem é este, igreja? Ele é a nossa justiça, a nossa suficiência, a nossa liberdade, apresentado nas cartas do apóstolo Paulo. Sabe quem é este, igreja? Ele é o nosso rei triunfante, aquele que reina, aquele que vive, aquele que voltará, relatado no livro de Apocalipse. Ele é aquele que foi morto, porém ele está vivo, porque ele ressuscitou. Ele é aquele que vai voltar para buscar todo aquele que nele crê. Ele é aquele que deixou a marca do sangue sobre os seus. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o nosso cordeiro pelo pecado. Ele é a ovelha que foi para a cruz em sacrifício, porque ele substituiu a mim e a você. Ele é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que salvou a minha vida e que eu espero tenha salvo a sua vida. Ele é aquele que vive e que reina. Ele é aquele que é antes de todas as coisas. Ele é aquele que perdurará para todo sempre. Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro pela oferta do pecado, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro levado para o matadouro. Ele é aquele que restaura a nossa natureza caída. É ele que apaga todas as nossas transgressões. Ele é o Filho de Deus, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Amém. Pai Santo, louvado seja o teu santo nome, que na eternidade nos escolheu em Cristo para nos dar tão gloriosa salvação. Tu enviou o teu único filho, não porque nós merecíamos, mas simplesmente porque o Senhor decidiu nos amar. Pai, que o Senhor venha, meu Deus, nos abençoar, para que vivamos de conformidade com este chamado, para que anunciemos a boa nova de salvação, que o teu Filho, Jesus Cristo, veio ao mundo para pagar o preço do pecado de todo aquele que nele crê. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Amém.